Nós vamos ler um texto aqui das Escrituras, mas antes eu quero reforçar aqui para vocês um aviso que já apareceu aqui na nossa tela e que consta do nosso boletim. Mas ele é tão importante que eu vou investir aqui alguns minutos reforçando com vocês o que vai acontecer aqui na nossa igreja no próximo final de semana. Todo mundo recebeu o boletim? Por favor, se você tem um boletim na sua mãozinha, dá uma acenada assim, só para eu saber. Tá ótimo. Fazendo o contrário, quem não tem o boletim na sua mãozinha, levanta e acena a mãozinha vazia. Você não tem. Então você fica um minutinho com a mãozinha vazia assim, até que alguém, diácono, chegue juntinho de você para deixar esse boletim com você. Que bom. Só um minutinho, você fica com a mão assim, e aí a gente vai fazer uma baguncinha rápida, de modo que todo mundo consiga sair com esse nosso boletim em suas mãos. Então você, por gentileza, preste atenção aqui um pouquinho mais. Nós vamos ter na semana que vem, final de semana que vem, a partir da sexta-feira, fugindo aqui da nossa tradição de reuniões gerais, só aos domingos, excepcionalmente. Isso acontece poucas vezes no ano, como, por exemplo, na semana que vem, na passagem dessa nossa já super tradicional e tão abençoadora conferência missionária, que já tem mais de 20 anos, ano após ano, a gente sendo enriquecido aqui por Deus com essas conferências. A nossa próxima conferência tem como tema esse título que está posto aí na tela, que é o título do boletim desse mês: Transformando Nosso Mundo, o papel da igreja local. E qual é o foco, qual é o nosso pensamento? É que nós, como Igreja Betânia, aqui em particular, você pode convidar outros irmãos e irmãs, amigos, amigas de outras igrejas, não sendo de qualquer igreja também, pode vir, claro, mas, em particular, o nosso desejo é refletir um pouco mais sobre o nosso papel à vista dos problemas, dos desafios missionários da nossa cidade, da nossa Jerusalém. Nós temos um compromisso missionário que não se esgota no nosso trabalho missionário em Niterói, no Rio de Janeiro, nos seus arredores, nas suas cercanias, mas o nosso trabalho missionário começa aqui. E, nesse sentido, nós desejamos refletir um pouco mais, ouvindo, discutindo, pensando sobre esse nosso compromisso e como você, membro da Igreja Presbiteriana Betânia, profissional, sendo posto por Deus para operar em tantas instâncias da nossa sociedade, como você pode melhor desempenhar esse seu papel de sacerdote, de missionário, de missionária na sua cidade, na nossa cidade. Então, é isso que vamos fazer, vai ser essa discussão e vai valer muito a pena. Sexta-feira, tradicionalmente, uma tradição mais recente, na verdade, de dezembro para cá, sexta-feira às 20 horas, tem sido ambiente aqui dos adolescentes. Eles estarão aqui, vão dirigir o culto, vão fazer a liturgia toda, a banda deles vai tocar, vai ser uma festa maravilhosa, como sempre, e junto com eles virão os seus pais, os mais adultos, você e eu estaremos aqui, se Deus quiser. E nós vamos ter aqui a palavra do pastor Jairton, que é um pastor muito qualificado nesse tema, nesse assunto, que vai ser trazido aqui para nós, já na sexta-feira próxima, às 20 horas. Depois, no sábado, você tem toda a agenda aí, os temas. Sábado de manhã, eu sei que não é nossa tradição, novamente, a gente se reunir sábado de manhã, mas vai ser uma situação excepcional, que eu tenho absoluta certeza que vai valer muito a pena. De 9 horas até ao meio-dia, aqui na igreja, aqui em 3 ambientes distintos, nós vamos tratar na forma de um workshop, de um seminário, rápido, 1h30, alguma coisa assim, de 3 temas associados a essa temática, que é a grande temática da nossa conferência missionária. Então, vai valer a pena, eu tenho certeza que vai valer a pena você vir
participar, você vai poder participar de 2 dos 3 seminários que vão ser oferecidos aqui. O primeiro deles tratando de transformação social e sustentabilidade. Gerson Pacheco, um irmão super chegado a gente aqui, presbítero da nossa igreja, atualmente morando em Belo Horizonte, vai tratar desse tema. Ele tem uma experiência vastíssima, depois de viver muito tempo como profissional altamente qualificado da Xerox do Brasil. Hoje ele é o gerente-geral do Child Fund no Brasil, uma organização internacional que faz um trabalho excepcional com crianças. E ele vai ministrar esse seminário, começando às 9 da manhã. O mesmo seminário vai ser repetido depois às 11 da manhã do sábado. Junto com ele, em paralelo, Como o Meu Trabalho Muda o Mundo. Professor Rodrigo Abreu, membro aqui da nossa igreja, já foi membro da igreja, atualmente é da Igreja Litorânea, também super qualificado, professor do curso de Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas. E, em terceira opção aqui, nessa manhã de sábado, pequenas ações, grandes transformações. Então, resumindo essa longa ópera, se você deseja melhor servir a Jesus na sua cidade, na nossa cidade, você como profissional, operando em áreas diversas, aí de profissões muito variadas que a gente pode exercer, ou aqui na igreja, por meio do ministério mais propriamente empreendido pela igreja, você é convidado, instado a participar desse sábado de manhã. E no final da tarde do sábado, novamente, a gente de volta aqui às 5 da tarde, jovens insistentemente convidados, mas não vai ser só para os jovens, uma mesa redonda tratando da Agenda 2030 e missão social. Quem conhece um pouquinho do trabalho da ONU nesse aspecto de sustentabilidade, como as cidades em particular podem tratar de vida mais sustentável, vai valer a pena você participar. E há muitos veios ali que se conectam com a agenda cristã, bíblica, missionária. É disso que nós vamos falar, sendo aqui conduzidos pela Manuela Cantalice. Manuela, cadê a Manuela? Será que a Manuela está hoje aqui? Está lá. Manuela dispensa apresentações. Manuela tem uma super qualificação também, recém-chegada de um curso de especialização na ONU, lá em Nova York, tratando exatamente desse assunto. Ou seja, é um privilégio raro que, se a gente fosse participar de um evento desse, fora, certamente, haveria uma taxa de inscrição salgada, e aqui vai ser completamente de graça, 0,800 total, privilégio que a igreja tem de receber esses irmãos ministrando esses temas que têm a ver com missões urbanas. Esse é o foco da nossa conferência missionária. No sábado à noite vai estar com a gente aqui às 20 horas, pastor Paulo Capelletti, muito conhecido, que trabalha de maneira extraordinária no ministério urbano. Vários de vocês já tiveram a oportunidade de estar lá em São Paulo, testemunhando de perto o alcance, o relevo, a relevância impressionante desse trabalho do pastor Paulo Capelletti. Vai estar com a gente também no domingo à noite, domingo próximo. Tá bom, gente? Tudo certo? Espero que vocês venham. Quem planeja vir, levanta a sua mãozinha aí. Pela fé, um exercício de fé. Tá certo. Alguma coisa pode dificultar a sua presença, mas se você planeja, você vai orar, eu vou orar também, a gente vai orar, de modo que você seja livre dos impedimentos, esteja aqui sexta-feira à noite, 20 horas, e no sábado também. Vai valer a pena, tenho certeza. Existe aí, acho que como encarte no boletim, uma ficha tratando desses seminários do sábado. Vai valer a pena você, ao sair aqui, pegar essa fichinha, se você não a tem em suas mãos, e preencher, fazer suas opções, de modo que a gente consiga melhor estabelecer a logística para acomodar esses 3 seminários em 3 diferentes ambientes aqui da igreja. Tá bom, gente, querido, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que você esteja por aqui
na sexta, no sábado e no domingo, pela graça de Deus. Vamos orar um pouquinho mais? Eu vou chamar vocês aqui novamente para uma oração. É um privilégio também muito especial esse, da gente se colocar diante de Deus em oração, quando a gente se reúne assim, num culto. E a minha impressão é que há coisas pesando demais no coração de uns, de outros, de umas e de outras aqui, que precisam ser deixadas diante de Deus, e não existe recurso mais especial para desatar os nós da nossa alma pesada do nosso coração do que colocar a nossa vida diante de Deus em oração. Então, se você entrou aqui nesse ambiente preocupado, tenso, aflito, sobressaltado, seja por que for, às vezes há causas muito objetivas, com nome, sobrenome, coisas muito definidas, mas às vezes o coração parece num inverno sem causas muito objetivas. Seja como for, se você quiser orar aqui, antes da gente ler um texto da Escritura Sagrada e avançar aqui no nosso culto, meditando um pouco na palavra de Deus, vamos orar agora. Se você quiser vir até aqui um minutinho, você pode, talvez, quem sabe, vir para orar por alguém que não está nesse lugar agora. Parente seu, próximo, mais distante, seu vizinho. Recebi hoje um pedido muito urgente, de gente chegada à nossa querida Betânia, precisando da graça de Deus. Graça de Deus, numa situação crítica, difícil, dramática. Quem sabe vai ser esse o objeto da sua oração. Então nós vamos orar agora. Então nós vamos orar colocando o nosso coração diante de Deus. Nunca é demais lembrar. Primeiro verso do Salmo 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Que palavra objetiva extraordinária. Eu clamo ao Senhor quando me sinto angustiado. Quem sabe seja essa a sua condição agora. E Deus ouve a minha oração, simples assim. Eu clamo na minha angústia e o Senhor me ouve. Então é isso que nós vamos fazer agora. De modo que você deixe a angústia aos pés daquele que tem poder para dar conta da sua angústia, da minha angústia, da nossa angústia. Nós vamos orar nesse sentido. Senhor bendito, estamos na Tua presença, convictos de que estás nesse lugar. Não estamos aqui fazendo um louco exercício de autossugestão, mas, pela fé, invocamos o Deus Todo-Poderoso, que dispõe em si de poder para abrir portas trancadas, para fechar portas abertas pelas quais não devemos entrar. Oramos em nome de Jesus, a favor dos irmãos, das irmãs, de alguns que acorrem agora ao nosso coração, à nossa memória, pedindo que o Senhor desate os nós que embaraçam as suas vidas. Pedimos em nome de Jesus que Tu alivies as almas que entraram aqui pressionadas pela opressão desses tempos difíceis, sombrios, pelo mau presságio que assombra o coração quanto ao dia de amanhã, pelas barreiras que têm de ser enfrentadas sem que haja forças para que seja feito assim. Ó Deus, rogamos em nome de Jesus que Tu tragas paz a quem aqui entrou angustiado, que Tu alivies as nossas almas em nome do Senhor, para a Tua própria glória, que Tu, Senhor, tragas paz para lares que representamos e que tem vivido em ambientes de guerra e de luta. Em nome do Senhor, promove reconciliação onde tem havido guerra. Atrai os que andam distantes do Teu aprisco seguro, do Teu redil precioso. Ó meu Deus, faze assim para a glória do Teu próprio nome. Te rogamos por algumas que estão enfermos, enfermidades sérias e graves,
em nome do Senhor, e tens feito assim repetidas vezes entre nós, opera milagre de cura divina. Essa intervenção que só Deus pode promover, para que haja restauração da saúde. Alguns precisam de equilíbrio na sua mente, nas suas emoções. Senhor, faz assim. Alguns andam errantes, perdidos. Ó Pai Celeste, dá-lhes esse encontro glorioso com Jesus, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, para que sejam salvos. Nós te pedimos assim, na convicção absoluta de que o Senhor nos ouviu agora mesmo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos voltar para os nossos lugares. Você pode se assentar. Gente querida, eu esqueci aqui de fazer um aviso que no meio da conferência missionária, do programa da conferência missionária, é dos mais importantes, Não podia ter esquecido, mas ainda bem que o presbítero Daniel Zeloso me lembrou. No domingo, nós vamos ter aqui um almoço com os missionários. Então, se você quiser participar desse almoço, não são muitos os lugares, mas tem lugar para você. Ao final aqui do culto, você pode comprar o seu ingresso. Toda a receita desse almoço missionário do domingo próximo, dia 20, vai como reforço aqui do orçamento da Betânia na direção dos nossos missionários. Então, você vai ter um privilégio duplo: contribuir para missões e participar desse ambiente de comunhão entre nós e com os missionários. Então, os nossos diáconos, diaconisas, às portas, na saída, tem esses convites. E ainda há o seu convitezinho esperando por você. E o desejo é que a gente esgote, tenha um overbooking total nesse domingo que vem. Então, domingo que vem, você não precisa se preocupar com o almoço, vem aqui almoçar com a gente, pode comprar o seu ingresso aqui na saída do culto. Atos capítulo 3, nós vamos ler texto de Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Atos capítulo 3. Texto maravilhoso, de uma cura extraordinária, operada pelo Espírito de Deus, por meio de Pedro e de João, como desdobramento do derramamento do Espírito, e a gente já tratou disso aqui, de outras vezes. Agora, o texto de Atos capítulo 3 dá conta de uma operação milagrosa do Espírito de Deus, por meio de Pedro, de João, indicação dessa operosidade da ação missionária. Não era só uma discussão, uma narrativa a respeito de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, mas aqui, esse texto de Atos capítulo 3 apresenta o poder do Espírito Santo em marcha, mudando, transformando de maneira completamente radical a vida de um homem. E é disso que vamos tratar, então, nessa noite. Vamos ficar de pé mais um momento, por favor, para a gente ler os 10 primeiros versos aqui de Atos capítulo 3. Se você puder ajudar alguém sem Bíblia do seu lado, pode dar uma chegadinha mais para o lado, para a esquerda, para a direita, e assim todo mundo acompanha o texto. Verso 1 de Atos 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Gloriosa, inerrante e incomparável palavra do Senhor, é esse o texto que nós acabamos de ler. Que o Espírito de Deus, que inspirou esse texto, seja o mesmo que lance luz no meu coração, no seu, de modo que a gente entenda o que o Senhor nos quer trazer nessa noite. Você pode se assentar. Gente querida, esse texto trata, como você bem viu, de um sinal, um milagre extraordinário. Um homem coxo de nascença, havia já 40 anos, sua vida, sempre de um aleijado colocado ali para esmolar a porta do templo, foi curado. Esse é um fato histórico, certíssimo, super seguro, de modo que, lendo essa passagem, não existe a menor dúvida, não deve haver no seu coração, no meu não há, de que esse fato aconteceu, ou seja, um milagre da cura física de um homem coxo de nascença, de fato aconteceu segundo o registro sagrado. Mas acontece sempre em registros assim, na palavra de Deus, que além do relato do fato em si, do histórico, nesse caso demonstrativo, do poder que só Deus tem de operar um milagre nessa proporção, dessa forma, o milagre em si, a operação em si, o fato histórico em si, representa uma verdade, algumas verdades que a gente precisa aqui dissecar para compreender perfeitamente o que Deus nos quer trazer na representação desse quadro bíblico. Foi assim com Jesus, por exemplo, Jesus multiplicou os pães, alimentou a multidão para em seguida ilustrar uma mensagem muito mais relevante do que a multiplicação física dos pães em si. Ele disse: eu sou o pão da vida. Curou um cego e emendou o seu discurso afirmando de si: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Diante de um morto, seu amigo Lázaro, em vias de ser feito vivo outra vez, Jesus também declarou uma verdade extraordinária: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Da mesma forma, esse texto, além do fato da cura em si, tornando a dizer para vocês como representação do poder de Deus, como sinal inaugural de uma nova era, a era do Messias, tempos novos, uma nova aliança sendo aqui inaugurada de maneira extraordinária, o texto em si, o quadro em si, a cura desse homem em si, representam verdades que Deus, que o Espírito Santo quer trazer para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Então, que verdades são essas? Em primeiro lugar, é preciso a gente compreender qual era a condição daquele homem. Você viu, coxo de nascença, completamente dependente. O texto diz que alguns, certamente seus amigos, caridosos, generosos, faziam um esforço sacrificial diário para colocar aquele homem completamente dependente, sem nenhum tipo de mobilidade, à porta do templo. Vale dizer e lembrar, do lado de fora do templo, qual era a sua condição? Esperando que alguém se compadecesse dele. Melhor lugar para estar não haveria do que a porta do templo. Gente caridosa geralmente vai aos templos, nem sempre é assim, mas ali era o caso, esperando uma esmola, uma sobra qualquer que alguém lhe pudesse dar. Cura propriamente, certamente, o seu coração nunca havia cogitado de alguma coisa nesses termos. Esse homem representa
o pecador sem Jesus. É um retrato fiel, fidelíssimo, sem qualquer tipo de retoques, da condição de um homem, de uma mulher, antes de encontrar a Jesus. Sem mobilidade, situação desgraçada, pobre, altamente dependente de algum tipo de esmola, das sobras da vida. Do lado de fora, do reino de Deus, sem provar, sem usufruir daquilo para o que o Criador o formou e o fez. Retrato sem Photoshop da vida distante de Jesus. Pecado é uma paralisia terrível, paralisa, imobiliza, aprisiona. Relato de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, dá conta exatamente dessa condição miserável de homem sem Jesus. Miserável homem que sou, diz Paulo no capítulo 7 da carta aos Romanos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Falando de um dilema terrível, ele dizia: o mal que eu detesto, esse faço, e o bem que eu prefiro, não faço, não pratico. Existe em mim um desgoverno, de modo que minha mente consegue até discernir valor no bem, mas existe uma mecânica incontrolável no meu ser, nas minhas emoções, no meu corpo, dizia Paulo, que não me permite aderir ao bem que eu cogito com minha mente, com minhas intenções. Miserável homem que sou. Davi, homem de Deus, falando da sua própria condição no Salmo 51, diz exatamente isso. Eu nasci na iniquidade, em pecado me formou minha mãe. E se você achar esse discurso politicamente incorreto, eu sei que não tem sido muito fácil a gente falar de pecado, de nascimento em pecado e coisas assim. Basta você dar uma olhada. Pastor Antônio Carlos tem falado disso repetidas vezes, ilustrando com a loucura do que se passa no Rio de Janeiro. Mas tomemos, por exemplo, o que se passou nesses últimos dias, tem se passado na cena internacional, para você refletir sobre a condição do homem sem Jesus, do coxo que somos nós, que seríamos nós sem Cristo. Todos vocês têm acompanhado, talvez alguns com mais medo, outros com algum descaso, as ameaças que o presidente americano tem trocado com o presidente coreano. O presidente coreano se chama Kim Jong-un, é uma coisa assim, né? Tem um corte de cabelo, eu ia dizer parecido com alguns cabelos aqui, mas eu não quero ser ofensivo. Parece um menino cheio de vontades. A propósito das suas ameaças e das suas bravatas, um jornalista esses dias escreveu uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, o Anselmo Góes, Kim Jong-un, o coreano que quer tocar fogo no mundo, lembra Hitler, o outro incendiário. Será que Kim, aos 33 anos, bem jovem ainda, não tem outra coisa melhor para fazer o dia todo? Cuidar do povo, praticar esportes, namorar, sei lá, do que gastar seu tempo brincando de guerra? O homem, sem qualquer tipo de retoque, expressão de um coxo de nascença, pecado à vista, e de outro lado, trocando com ele ameaças, presidente da superpotência, os Estados Unidos. Desculpem vocês, mas parece um bufão, histriônico, louco, exagerado na sua maneira de ser, dizendo como ele disse, e eu anotei aqui, é melhor que a Coreia do Norte não faça mais ameaças aos Estados Unidos. Enfrentarão fogo e fúria como o mundo nunca viu. Tuitou, usou 140 caracteres para mandar esse recado super agressivo e
ameaçador à Coreia do Norte. O que se vê na grande cena internacional é expressão da loucura que jaz no coração do homem sem Jesus. E esse coxo tipifica, representa o homem pré-encontro com Jesus Cristo. Coxo, imóvel, sem conseguir ir e vir, vivendo das sobras da vida, buscando uma esmola que no final das contas não resolve o seu problema essencial. Li nesses últimos jornais desses dias um comentário sobre um livro que trata do destino da África. Me chamou a atenção o diagnóstico da escritora Cora Ronay, que escreve muito bem, escreve regularmente no Globo, acadêmica da Academia Brasileira de Letras. Ela fez o seguinte comentário sobre um livro que tem como título O Destino da África, falando dessa condição do homem. O livro traça um vasto panorama da cobiça universal, que desde a antiguidade desgraça a região, referindo-se à África. A luta por escravos, por marfim, por ouro, petróleo e diamantes. Corrupção e incompetência se estabelecem na esteira de guerras fratricidas. Irmãos lutando contra irmãos. Se alguém, diz ela, encerrando seu comentário, se alguém em algum momento se iludiu, imaginando que o ser humano é um animal viável, esse livro, O Destino da África, é uma boa oportunidade para rever essa ideia. Segundo ela, o homem não é um animal viável. E o coxo de nascença representa esse homem inviável, a não ser que Jesus intervenha de maneira definitiva para transformá-lo de maneira radical. O coxo representa também um certo tipo de vida espiritual, de gente que chega perto, próximo do templo de Jesus, das coisas da palavra do Senhor, mas vive na periferia, às margens, nunca entra de fato, de posse da bênção, da graça, como aquele homem, esperando o que sobra, como um esmoler. Como é que se dá a mudança radical que precisa acontecer, se não aconteceu ainda, na sua vida, na vida de cada um? Esse texto trata do modus operandi, a maneira extraordinária como o Espírito de Jesus operou por meio de Pedro e de João na cura extraordinária daquele homem. Em primeiro lugar, Pedro se volta para aquele homem, você viu o texto, olhava, esperando receber alguma coisa, talvez uma esmola mais gorda, mais generosa, mais robusta. Verso 4, diz Pedro, fitando, olha para nós. Verso 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Passa pelo seu coração a ideia de que aquele homem, por algum momento, imaginaria que seria curado do seu aleijão de nascença. Certamente que não. Pedro, porém, lhe disse, verso 6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O problema do pecado, que inabilita um homem, uma mulher, de viver a verdadeira vida, de entrar no templo, por assim dizer, de participar de dentro do reino de Deus, só pode ser resolvido por uma intervenção milagrosa, poder de Deus, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo em ação. Não existe remédio, não há utopia capaz de dar conta de resolver a pecaminosidade universal, que jaz no meu coração e no seu coração, só o poder de Deus, só uma intervenção milagrosa de Deus. Não é o ouro, não é a prata, não é o poder humano, não são as argumentações nossas, só o poder de Deus.
E essa a representação da expressão de Pedro. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu tenho absoluta convicção que há hoje aqui entre nós gente, talvez de Jesus, inclusive, vivendo às margens, na periferia, com as sobras do reino de Deus, como quem vive de esmolas, tendo que ser carregado para lá e para cá, demandando uma intervenção milagrosa de Deus. Poder do Espírito de Jesus para agir, para transformar, para mudar radicalmente a sua vida. E a mudança se dá por operação do Espírito de Deus de maneira milagrosa. Mudar coração, só Deus. Transformar uma vida, só Deus. Apagar uma história de fracassos sucessivos que deixa marcas, e em algumas vidas, marcas que não se apagam nunca mais, só Jesus. Só pelo poder de Deus manifesto em Jesus. Intervenção divina, milagrosa. Textos de Jeremias, capítulo 13, versículo 23, o profeta declara o seguinte, falando do poder do Messias que haveria de vir: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O raciocínio de Deus colocado na boca do profeta Jeremias é o seguinte: você não tem a menor possibilidade de mudar a sua condição original, essencial. Só Deus. Deus precisa intervir milagrosa e poderosamente para que a transformação radical faça de você um homem que ande, uma mulher que ande, que entre no templo para usufruir das coisas próprias do reino de Deus. Só pelo poder de Deus. Tantas ambições, tantos delírios da criação de um homem novo. Delírio marxista, delírio do próprio Hitler, citado aqui. Não existe a menor possibilidade, a menos que Deus intervenha. Homens novos, coração novo, regenerados, só por meio do poder de Deus. Frequentemente, você terá, para viver uma vida diferente, nova, transformação radical, mesmo sendo você de Jesus, alguma coisa encruada, demandando uma transformação radical, de atender a uma ordem que lhe soará absurda, impossível, tal como essa: levanta e anda. A ordem foi: anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O Evangelho é um grande absurdo. Jesus perdoando pecados, absolvendo a minha vida e a sua de todas as nossas culpas, sem necessidade de qualquer tipo de obra sua e minha. Milagre absurdo da oração, como acabamos de fazer aqui agora. Deus operando milagrosamente para transformar de maneira radical o coxo num homem livre, novo e que consegue andar e saltar para a glória de Jesus. Qual é a minha parcela nesse processo de transformação radical? Veja comigo o capítulo 3, verso 16, que nós não lemos aqui. Diz Pedro, explicando o que havia acontecido: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. Minha parte é a fé, arrependimento e fé em Jesus. Disparam o gatilho, a bênção, o fruir, o derramar da grande graça de Deus, a graça salvadora, a graça abençoadora, a graça transformadora. O Espírito de Jesus promoveu na vida daquele coxo de nascença uma transformação radical, usando a vida de Pedro e João. Muita gente
do seu conhecimento, do meu conhecimento, da nossa cidade, vai precisar ser carregada aos pés de Jesus, como foi aquele homem, para conhecer o Salvador. Não podem andar com as suas próprias pernas. Deus usou esses dois, Pedro e João, entravam para a oração do templo, às 3 da tarde, pararam, fitaram o homem, olharam para o homem, disseram uma palavra ao homem, desafiaram o homem em fé, e um milagre extraordinário aconteceu. Obra de Deus, milagre do Senhor, Espírito de Deus em ação, uma ordem absurda a que você e eu atendemos, é a ordem da graça. Deus me usando a você e a tantos de nós, de modo que muitos sejam convencidos, convertidos, conduzidos à presença do Salvador e se tornem agora pessoas habilitadas a andar para a glória de Jesus. Tomando pela mão direita, verso 7, tomando pela mão direita o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Esse homem foi curado, recebeu transformação radical, porque Deus assim o quis, poder do Espírito Santo visitando a sua vida. Mas houve aqui o concurso precioso, indispensável, de Pedro e de João. Exercitaram a sua fé na direção daquele coxo de nascença, falaram em nome de Jesus, pegaram a mão do homem e o levantaram, e tomando pela mão direita, o levantou. Consequências de uma tão radical transformação assim na vida desse homem. Confira se esses resultados têm acontecido na sua vida. É a forma de você ver se você já passou por uma transformação assim, ou se você vive à semelhança daquele coxo às portas, às margens do templo e do reino de Deus. Em primeiro lugar, consequência óbvia, quem passou por uma transformação assim, entra no templo. Aquele homem vivia e viveu por anos a fio, dia após dia, do lado de fora do templo. Se você já encontrou Jesus na sua experiência pessoal, passou por essa transformação radical, você é daquelas que entram no templo. Entram no templo, presença de Deus, dia a dia com Jesus, sua experiência é pessoal, você vive dentro, não do lado de fora, você vive provando das riquezas para os que estão do lado de dentro e não do lado de fora. O texto diz, verso 8, verso 9, verso 10, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu todo o povo andar e a louvar a Deus, marcas distintivas de coxos curados, de ex-coxos, de ex-aleijados, gente livre pelo poder de Jesus, por intervenção do nome de Jesus, o Nazareno, entra no templo, salta no templo, louva a Deus dia a dia, no templo do seu coração e da sua própria vida. Marca especialíssima, distintiva, desse novo homem em Cristo, dessa nova mulher em Jesus. Não precisava mais ser carregado, poderia ser daqui por diante instrumento de Deus para trazer outros coxos para dentro do templo. Você já percebeu que a gente que vive sempre a sua carreira precisando de ajuda? Ajuda. Esse é um exercício cristão maravilhoso. Me cabe, e a você, a nós, em Jesus, carregarmos as cargas uns dos outros. Mas quem encontrar-se com Jesus, de fato e de verdade, vai ter a bênção de precisar da ajuda, do amparo dos seus irmãos e das suas irmãs, mas também estará habilitado a carregar outros à presença de Jesus. Você vai ser também um instrumento de Deus, no sentido de conduzir outros à porta do templo, para dentro do templo. Você vai dizer palavra semelhante a essa: não tenho prata nem ouro. Aliás, vale dizer, Pedro até poderia ter ajudado financeiramente aquele homem. Lembram-se que a igreja naqueles dias era uma igreja rica,
no sentido de que entre eles não havia necessidade de espécie alguma, porque os irmãos mais abastados vendiam suas propriedades, colocavam tudo aos pés dos apóstolos, e a distribuição diária era feita de modo que não havia entre eles nenhum necessitado. Então, quando Pedro disse, não tenho prata nem ouro, o sentido era, isso não vai resolver definitivamente o seu problema. Você precisa de alguma coisa superior, nova, diferente, uma palavra definitiva que tire a sua condição, que mude de maneira radical a sua condição. Deixe de ser coxo e passe a andar. Vida que causou admiração. Vale a pena você ler do verso 11 em diante o que passou a acontecer. Uma oportunidade evangelística extraordinária. Viram aquele homem, todo mundo conhecia a condição daquele homem sem Cristo, sem Jesus, e agora curado, entrando no templo, se admiraram, se assustaram, se assombraram, se aproximaram de Pedro e João, e Pedro passou a expor sobre o poder do Evangelho de Jesus e do próprio Jesus. Quem encontrou-se com Jesus, deixou de ser coxo de nascença, curados agora, para andarem por seus próprios pés, entrarem no templo, saltarem, louvarem a Jesus. É gente que vira uma plataforma de divulgação do Evangelho de Jesus. Sua vida se torna, por assim dizer, um púlpito o tempo todo. Chances evangelísticas especiais de quem vai observar a sua vida. Você era assim, agora você mudou tanto. Nova vida em Jesus promove muitas oportunidades evangelísticas. Meus queridos irmãos e irmãs, para nós encerrarmos aqui, vale refletir sobre algumas considerações que esse texto traz, para além da condição do coxo, do modus operandi da mudança e das consequências de uma vida transformada. Me veio aqui ao coração citar para vocês, e assim eu encerro os meus comentários. Quando Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, que isso não seja para mim e para você uma desculpa para que a gente deixe de ajudar materialmente as pessoas. Você sabe disso. É que Pedro compreendia que aquele homem precisava de alguma coisa muito mais relevante, definitiva, que só Jesus lhe poderia conceder. Mas eu continuo tendo um compromisso de partilhar meus recursos, de dar as ofertas, de entregar, de assistir, de acudir com os recursos que Deus me colocar às mãos na direção do outro, dos mais vulneráveis. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. É apenas a indicação de que nossa máxima prioridade missionária tem que ser a apresentação de Jesus Cristo, o Nazareno. De nada vai adiantar o nosso esforço. Os nossos esforços não vão resultar em nada definitivamente aproveitável na direção do outro. Os nossos esforços sociais. E nossa igreja vai discutir, você sabe, nossa conferência missionária, a gente tem procurado a cada dia azeitar mais nosso coração, no sentido de nos preocuparmos com essa dimensão maravilhosa, essencialíssima da nossa chamada missionária, da grande comissão, ajudar os mais vulneráveis, com nosso esforço, com nossa vida, com nossos recursos, com o nosso trabalho, sem nos esquecermos jamais de que nossa chamada essencial não diz respeito à prata, ao ouro, aos recursos, à ação social em si, mas à pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O texto indica, e tem sido assim ao longo dos séculos, que na direção da igreja, da minha vida, da sua vida, da nossa igreja, haverá sempre algum olhar com expectativas que a gente não poderá atender, que não são a nossa prioridade, que não são a nossa agenda prioritária. Ele os olhava atentamente, sua expectativa não era a expectativa de receber cura completa e total por meio do nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, não nos enganemos, não fomos chamados, você sabe muito bem, para sermos aqui uma agência de desenvolvimento social, político, uma escola de boas maneiras,
de boa cidadania, uma agência de formação de bons cidadãos e cidadãs, ainda que o Evangelho tenha que resultar nessa dimensão ética e extraordinária, maravilhosa, indispensável, mas não é essa a nossa chamada essencial. Jesus nos convocou, e é esse o trabalho descrito no texto de Atos, para falarmos da revolução, do seu nome, do Evangelho, cura essencial para a pecaminosidade no coração humano, que só poderá vir por meio da conversão, arrependimento e fé no nome de Jesus Cristo, o Salvador. Não somos, ainda que alguns possam esperar, uma clínica de atendimento psicológico, ou tudo mais que você poderia pensar, de expectativas que são postas na direção da igreja. Sobretudo, estamos aqui e deveremos viver preocupando-nos com a cura essencial que só se pode ter em Jesus Cristo. Quero pensar com vocês, para encerrar, que nossas idas e vindas ao templo não podem nos deixar cegos para a condição de alguns coxos que vivem no nosso trajeto, que passam pelo nosso trajeto ou nós pelo deles. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, faziam bem, iam diariamente ao templo. Você precisa cultivar a sua vida pessoal com Deus, mas compreendendo que não existe vida pessoal com Deus sem olhar para coxos à sua volta. E o Espírito de Jesus fê-los verem aquele coxo na entrada do templo e darem uma palavra de salvação na direção da sua vida. Transformadora palavra, bendita palavra. Meus queridos irmãos, cada vez que leio esse texto, me assusta pensar que nos tem faltado muito dessa ousadia para ordenar cura divina na direção de homens e mulheres coxos de nascença, andando sem Jesus, rastejando pela vida fora. Não me refiro à cura física, ainda que a cura física possa acontecer como aconteceu nesse caso. Encerro citando para vocês trecho registrado pelo pastor Martin Lloyd Jones, de um diálogo que se passou séculos atrás, século XII, quando um conhecido cristão, São Tomás de Aquino, visitou o Vaticano. E ele foi ciceroneado por um dos papas daquela época, que lhe disse o seguinte: você vê, Tomás, a igreja não pode mais dizer não tenho prata nem ouro. Claro, porque naquela altura, uma igreja super rica. Você vê, Tomás, a igreja não pode mais dizer não tenho prata nem ouro. Ao que Tomás de Aquino retrucou: bem vejo, disse Tomás, mas vejo mais uma coisa, ela também não pode mais dizer levanta-te e anda. Ou seja, falta o poder que houve em Pedro, que houve em João, que houve naqueles primeiros irmãos, para ordenar cura divina de maneira extraordinária, transformação radical e total. Que o Espírito do Senhor visite a minha vida, a sua, nossa vida como Igreja Betânia, de modo que seja possível você dizer a cada dia nos seus encontros, vida fora, com coxos de nascença, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Coloque diante de Deus agora, se não a sua própria vida, aquilo que você descubra serem deficiências crônicas, natas, de nascença, e que precisam da aplicação do poder transformador que há em Jesus Cristo o Nazareno. Novo nascimento. E para novos nascidos,
gente que já nasceu de novo, que precisa ainda de transformação radical em áreas essenciais da sua experiência pessoal. Que o Senhor opere assim na sua vida. Coloque diante do Senhor nomes de gente amiga que você conhece no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, que espiritualmente falando parecem-se com esse coxo. Não andam, não avançam, vivem às margens da verdadeira vida, vivem das sobras, buscando solução naquilo que não pode trazer solução, buscando ouro, prata, uma esmola. E mesmo tendo muito, como o caso de tantos, faltando-lhes o essencial. Ore seu coração a favor dessa, cujo nome veio à sua mente agora. Senhor bendito, sabemos que o Evangelho de Jesus, essa história maravilhosa, essa boa nova da salvação, é o poder de Deus em marcha, em ação, capaz de revolucionar um coração, uma vida, capaz de transformar um lar desfeito numa família abençoada, vitoriosa e feliz. Capaz de promover a paz dos ambientes mais sombrios, difíceis e belicosos dessa vida. Capaz de iluminar os becos, os guetos, os cantões mais escuros da existência. Ó Senhor, eu te rogo que o teu poder se manifeste entre nós, ainda mais intensamente, fazendo de velhos corações regenerados, fazendo de vidas coxos, gente que salte de alegria e prazer na presença do Deus Todo-Poderoso, nos ajudando a vivermos no lugar mais interior do templo, no Santo dos Santos, e não do lado de fora, e não às portas, e não das sobras, às margens da vida que se pode ter em Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude no contato que temos tido diariamente com amigos, amigas, parentes próximos, chegados, com gente que cruza pelo nosso caminho, com quem cruzamos distraidamente tantas vezes, e que não andam, e que esmolam, e que olham para nós esperando receber alguma coisa de valor. Ó Deus, usa a minha vida, usa a vida da minha querida Betânia, para que a tão sonhada transformação dessa cidade, desse lugar, aconteça e sejamos dessa transformação agentes do Espírito de Deus. Nós te damos graças e muitos louvores, porque nos permites pensar, refletir, orar, ouvir tua voz, buscar tua presença e agir em teu nome. Oramos em nome de Jesus e para o teu louvor. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos e irmãs.
antes do pastor Vande orar aqui, dando a bênção, orar com esses pedidos, nós vamos cantar aqui com os nossos irmãos jovens. Por favor, lembrem-se do nosso próximo final de semana, a partir da sexta-feira. Os convites para o almoço do domingo, toda a programação de sábado, vai ser bênção pura, venha, você vai ser abençoado, eu tenho absoluta certeza disso, amém?